tá? Então a gente vai entrar num outro modelo de dados que o Kotlin tem, que a gente chama de Data Class, ou seja, classes que tem a única funcionalidade, né, a única definição para armazenar estrutura de dados para a gente manipular. Se você já vem de Java, você já deve ter feito isso. É semelhante ao nosso padrão Bean que a gente tem no Java. Então a gente usa o Data Class que vai encapsular todo esse conceito para a gente, tá? Vamos a um outro exemplo agora sobre a criação de uma classe e um objeto. Então a gente vai definir uma estrutura de uma classe de um determinado produto, né? Seja um produto aí do seu e-commerce, por exemplo, tá? Então eu vou definir o nome do produto, que vai ser uma string, e vou definir também um preço do produto, que seria um double. Em Kotlin, ele vai simplificar bastante coisa quando a gente começar a trabalhar com modelos de dados, principalmente quando a gente diz respeito ao data model, né? Ou seja, modelos de dados que tem basicamente a simples operação de armazenar informação, né? Ou seja, ele não vai necessariamente fazer alguns comportamentos específicos, tá? E tanto o Kotlin quanto o Java também possui um método lá em todos os objetos, né? O pai de todos os objetos aí vai ter sempre um método chamado de equals, tá? Se você digitar equals, você vai ver que ele vai sobrescrever um método, né? Uma function que retorna um boolean e espera como parâmetro um outro objeto. Esse cara aqui é útil para a gente comparar se o nosso objeto atual, né, que a gente quer trabalhar, é o mesmo objeto da outra referência, ou até mesmo para validar referências nesse quesito que a gente fez agora há pouco, utilizando 3 iguais. Então, por exemplo, eu vou criar o meu próprio equals aqui, porque eu quero exemplificar e te mostrar o que o Kotlin otimizou nesse ponto de vista. Então, a primeira coisa que a gente pode validar é se o objeto atual, então a gente vai usar a tag dis, tá? O dis vai ser útil quando a gente quer fazer a referência para o próprio objeto, né? Então você está dentro do objeto que você quer manipular uma propriedade, um método dele mesmo, você usa o dis para fazer isso, tá? Então ele mesmo, se ele mesmo for igual ao outro objeto, tá? A gente pode já retornar true, porque ele realmente é igual, tá? No final eu vou sempre retornar true aqui, caso nenhuma outra condição dê certo. Outra coisa que a gente pode começar a validar é se o outro objeto for igual a null. Então, se ele for igual a null, eu vou retornar false, porque ele realmente não é igual. Então, outras coisas que a gente pode validar, por exemplo, é a classe, o tipo de classe, utilizando o Java Class, que já vem padrão aqui também do Kotlin. Se o Java Class for diferente do outro Java Class, do outro objeto em questão, também eu vou retornar false, porque eles não são iguais, tá? Outra coisa que a gente pode validar aqui no Kotlin é verificar e converter o tipo, né? Como ele está trazendo um N, a gente já falou sobre objetos N aqui nessa aula, eu vou converter o objeto order para o product, para mim ter certeza que eu estou trabalhando com o mesmo tipo de objeto, tá? Então, nesse caso, eu vou usar o nome dos dois, eu vou verificar se o nome de um é igual ao nome do outro. Se for diferente, eu vou retornar false. E também vou fazer a mesma coisa com o preço. Então aqui eu estou basicamente fazendo condições de todas as operações possíveis desse objeto. Preço, nome, tipo de classe, instância. Se qualquer condição dessa der verdadeira, eu sei que é o mesmo objeto, tá? E outro tipo de classe, de função que a gente tem padrão em todos os objetos é o toString. Né? Com o toString a gente consegue formatar respostas assim toda vez que a gente dá um toString em qualquer objeto. Por exemplo, eu vou dar um return aqui, ó, product is, e vou passar o nome do produto e vou passar o preço do produto. Então toda vez que eu dar um println desse produto, ele automaticamente vai imprimir o toString. Então o toString vai ser útil para a gente usar prints, esse tipo de coisa. Agora, se eu declarar, por exemplo, vamos instanciar aqui um objeto chamado de product, que seria um iPhone. Tá, o iPhone, vou dar um nome para ele e vou dar um preço para ele aqui, 2.000, tá? E aí a gente vai imprimir aqui o iPhone. Então, deixa ele executar e a gente vai imprimir aqui o iPhone. Quando ele imprimir o iPhone, ele vai executar o toString, tá? E a gente pode também tentar comparar esse objeto. Então, eu vou criar um iPhone 2 aqui com as mesmas propriedades, tá? E vou tentar comparar o iPhone 2 com o iPhone 1. Então, vamos lá, deixa ele renderizar aqui.
e vou dar um igual só, tá? Eu não vou dar 3 iguais porque eu não estou comparando aqui a referência, eu estou comparando se o objeto é composto pelas mesmas propriedades que o objeto anterior. Então, se o iPhone 1 é igual ao iPhone 2, né? Mesmo sendo uma outra instância aí. Então, ele é igual, porque ele tem as propriedades iguais, tá? Agora, toda essa definição de toString, de equals, de hashcode, quando a gente for trabalhar com hashcode também, a gente manipula um pouco mais de hashcode aqui. O Kotlin não necessariamente precisa fazer toda essa parte, entre aspas, verbosa, chata, né? De ter que ficar escrevendo tudo isso aqui toda hora. O Kotlin otimizou esse recurso para a gente não precisar necessariamente fazer todo esse procedimento para verificar o objeto e tudo mais. A gente pode até apagar essas referências aqui, comentar essas linhas, e a gente vai colocar vamos pôr uma definição no começo da classe chamada de data class. Quando a gente dá um data class, automaticamente as nossas propriedades vão ter as propriedades de setter, de getter, a gente vai ter disponível o hashcode, o equals, o toString. Então, todas as propriedades que antigamente a gente fazia no Java, com Kotlin, apenas usando o data class, ele vai gerar para você no fim do dia esse mesmo procedimento, tá? Então, você pode ver aqui que ele fez praticamente o mesmo processo, então ele não mudou absolutamente nada e ele conseguiu fazer a comparação desses dois objetos. Então, a gente pode apagar, né, eventualmente, essas definições de hashcode equals e manipular sempre modelos de dados como data class. Toda vez que você precisar de um dado assim, a gente vai utilizar o data class para fazer isso. E outra coisa também interessante que a gente consegue fazer, principalmente agora, é destruir esse objeto e trazer de volta as propriedades convencionais dele. A mesma forma que a gente faz com pares de dados. Por exemplo, a gente pode pegar o nome e preço, recebe do iPhone. Feito isso, eu posso imprimir o nome e o preço e eu vou ter já para mim as duas propriedades destruídas, né? Então esse cara aqui é o nosso destrutor para tirar as propriedades de dentro de um objeto e a gente conseguir visualizar ele aqui de uma forma mais clara e manipular ele como se fosse variáveis mesmo. Então deixa eu apagar o começo aqui só para a gente ter mais espaço de código. Então ele vai funcionar dessa forma, tá?